Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos e o alegramos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Possa se assentar, cenáculo. Deus abençoe todos vocês. Amados, essa parábola ela tem um fundo histórico. O propósito de ser narrada pelo nosso Senhor é puramente histórico, para retratar a condição de Israel, dos judeus, relativa à salvação que ele veio cumprir. Eu quero dizer aos irmãos que no Evangelho que o nosso Senhor revelou, não se escreve a palavra desviado. Não existe essa palavra desviado, que no contexto nós temos uma outra visão de uma pessoa que sai da graça do seu Pai, do seu Deus, do seu Salvador, para ir ao mundo, voltar à condição antiga, Ela está tendo esse tipo de comportamento, está tendo esse tipo de testemunho, porque ela nunca foi filho, salvo ou convertido. Trata-se de uma pessoa que não ainda é salva. Por isso, o comportamento de voltar às condições ou à origem pecaminosa. Então vamos dizer que essa parábola é puramente destinada ao povo judeu, ao povo de Israel, da maneira como Deus os receberia, caso eles tivessem a objeção de servir a Cristo. Mas o pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que essa parábola ela serve, mas serve muito bem, de explicação de como o amor de Deus, a misericórdia de Deus é receptiva, como que Deus está apto, aberto a receber quem se arrepende, quem assume os seus erros e admite em Jesus Cristo, essa aliança de restauração, de salvação e reconciliação, porque o Evangelho é a porta de entrada para quem quer ter um encontro com o Pai Celestial. Jesus é a porta, e nós somos os desviados, nós somos os perdidos, nós somos os imundos, seja como for, judeu ou não judeu. Todos nós viemos a Cristo nessa condição de enfrentarmos esta realidade e assumirmos no sofrimento, na dor e na expiação do nosso Senhor o preço que nós temos que, na verdade, nos responsabilizar. Se arrepender, pagar, diríamos assim. Se arrepender, assumir uma reconstrução de vida pelo poder de Cristo. Mas o pastor, hoje eu fui orientado ao meu Senhor, irmãos, a pregar sobre livre-arbítrio. E eu entendo que o Espírito Santo está vindo esse pedido comigo, amando do meu Senhor, porque acho que já são os 2 cultos que o pastor eu subo aqui, e Deus coloca no meu coração que existe muita superstição ainda na mente e no coração das pessoas, e as superstições elas estão sustentadas, na verdade, por esta ideia de que os números, os meses, os anos, os objetos, ou coisa parecida, a metafísica, ela altera
comportamento, pensamento, destino, situações, né? Eu posso dizer aos amados irmãos que a Bíblia é tão clara, tão explicitamente clara em dizer a nós aonde está, na verdade, o agente consciente, a pessoa responsável por tudo isso que está acontecendo aqui nesse mundo, né? A Bíblia é tão clara nesse sentido de dizer a nós quem são os culpados, quem são os responsáveis, quem são aqueles que planejaram errado, escolheram errado, fizeram errado e estão pagando por isso. Se você ler a palavra de Deus, você vai chegar nessa conclusão de que não existe nada externo no que diz respeito à nossa vida que seja o agente influenciador, modificador, que alterou ou então impediu que alguma coisa acontecesse na nossa vida. Porque vocês podem ter certeza disso. Não há nenhuma vírgula, nenhum acento que nos traga a esperança ou a certeza de o que nós estamos vivendo aqui agora, o que está acontecendo com esse mundo aqui agora. Alguém num plano material e espiritual, acima de nós ou abaixo de nós, seja culpado. Então o filho pródigo, ele começa nessa explicação. Quem toma a iniciativa de ir embora da casa do seu pai? Quem entende que, aliás, define, decide que o seu futuro, que a vida que ele gostaria, a liberdade que ele queria ter, o preço seria esse: não viver mais sujeito ou à submissão de seu pai. Quem teve essa iniciativa? Quem tomou partido disso? Quem abriu a porta e disse: eu quero ir embora? Quem pediu a sua parte na herança? Quem solicitou esse direito? Quem requereu esse direito de ser um ser livre das responsabilidades ou então mesmo de uma vida dependente ao seu pai? Aquele mesmo que voltou. Todos os fatores que fizeram ele descender partem de uma lei que a palavra de Deus ela preserva, que é a lei da escolha. Todos os fatores que fizeram ele voltar foram construídos dentro dele mesmo, da sua reflexão, do seu pensamento, da realidade em que ele vivia, já deplorável, porque a parábola deixa claro a nós que a obstinação, o egoísmo, a separação, a sensualidade foram causas da sua saída, de sua destruição, de sua humilhação, de sua fome. E o seu retorno foi o reconhecimento, a resolução, o arrependimento. Ele volta porque ele chegou nessa conclusão de que tudo que ele fez, de que tudo que ele havia escolhido para ele mesmo não era certo, não era correto. E até que ponto Deus influencia isso, até que ponto Deus participa disso, aí é um outro fator que lá na frente dessa pregação eu vou mencionar com vocês aqui. Mas é muito importante, né, que nós tenhamos esse esclarecimento, de que tudo que está acontecendo nessa vida aqui agora, nesse mundo, até em relação a nós, Deus não semeou, Deus não plantou, Ele não decidiu por nós. Por mais que seus atributos deem a Ele esse poder de tomar a frente de cada um de nós aqui, Ele não o faria, porque na visão teológica, bíblica, tá? Deus nunca tomou a frente da decisão de homem nenhum que passou dentro da história que esse livro te narra. Todos os resultados, todas as consequências, foram, na verdade, frutos de uma pessoa capacitada e consciente do que devia escolher. Até mesmo a visão espiritual dos seres malignos,
das potestades, dos principados, que a Bíblia também narra e diz que existe, e batalhamos contra ela. Elas não têm essa autoridade, nem a permissão de penetrar, de invadir esse espaço aonde os homens chegam à decisão daquilo que eles querem. A possessão demoníaca, o demônio no corpo de uma pessoa, para você poder entender melhor. Tá? Como é que é isso então, pastor? Como que se explica isso? É muito fácil. Casos específicos dentro do Evangelho que você pôde ali presenciar, de endemoniados que passaram pelo caminho do nosso Salvador, o quadro de vida deles era característico, era específico. Eles viviam dentro de cemitério, eles tinham uma vida normal, completamente absurda, tá? Que não é o nosso caso. Se obviamente chegar alguém alterado nessas condições aqui, então não coloque essa pessoa nessa pregação que eu vou te trazer hoje, tá? Se ela não tem capacidade para decisões, porque ela está completamente possuída, ela vai demonstrar isso, obviamente, esse descontrole mental, físico, emocional, espiritual, constante. Isso é perceptível no Evangelho. Mas uma pessoa que a gente percebe que ela tem uma atividade, que ela tem um comportamento, que ela tem um compromisso, que ela tem uma responsabilidade, que ela tem ações naturais, então é sobre esta pessoa que nós vamos ministrar hoje aqui, tá? Então se trata de um homem que vivia sob o teto da casa do seu pai, e Jesus está usando por parábola esse conhecimento, contando e narrando a história de um moço que tinha tudo, entendeu? Tudo que uma pessoa precisava para ser feliz, mas ele entendeu que ele precisava de uma liberdade a qualquer custo, ou seja, de ter uma vida autônoma, de viver bem longe dali, e acreditar que isso poderia trazer a ele felicidade. As mesmas razões que fizeram ele ir embora foram as mesmas que também trouxeram ele de volta. O poder da escolha. Você tem uma arma em mãos, que você pode ter certeza de uma coisa: se ela não estiver bem instruída, bem capacitada, bem ungida pelo Senhor, vai gerar desgraça na sua vida, tá? E uma das coisas muito importantes que se prega aqui nessa igreja: não culpe terceiros, não coloque ninguém como principal responsável do que está te acontecendo agora, a não ser você mesmo. Do que compete à tua vida, do que compete a você mesmo, do que estava em tuas mãos, tá? Instituído para que você administrasse e governasse. Não culpe ninguém. Você não vai construir nada com Cristo olhando para terceiros e querendo buscar neles a fuga da tua responsabilidade, da culpa que você não quer assumir. Isso é covardia. Nós podemos ter opiniões específicas sobre as pessoas que nos rodeiam, que socialmente acompanharam e compartilharam do nosso caminhar de vida. Mas a minha opinião sobre aquela pessoa e sobre o que ela pensa, o que ela fez, não vai me ajudar a sair, talvez, desse buraco que eu me meti. Porque o que Deus tem a tratar comigo não condiz a ela e a ninguém, mas a mim mesmo. É assim que eu vejo o culto. É assim que eu vejo a ministração. Tua mulher, teu marido, a tua família, os teus amigos, nenhuma dessas pessoas entraram com você hoje aqui para ouvir com você o que Deus quer falar. Porque compete Ele agora em dizer a você o que você precisa fazer, o que é necessário ser feito para você sair dessa situação. E não vai ser olhando para elas que você vai conseguir fazer isso, mas ouvindo o que Deus está falando, entendendo o que Ele está te comunicando e reconhecendo os fatores que te levaram a viver hoje esse momento difícil, talvez destruidor, complexo, humilhante, que você está vivendo agora. Ninguém é culpado aqui, nós somos, certo? Nenhum deles, nós somos.
os responsáveis. E Senhor, trata com a minha vida, trata comigo, porque eu quero saber aonde eu errei, aonde eu falhei, para me consertar. A obstinação, o egoísmo, a minha autonomia, a minha sensualidade, o que me destruiu, me humilhou, me jogou para o buraco. É o que vai me fazer agora pensar, refletir, assumir, para mim voltar. Arrependido, com sentimentos dentro do meu coração de alguém que agora quer se retratar. Trata a responsabilidade de alguém, não só uma história, mas de alguém que está voltando, sabendo que errou. Amém? Não é pelo fator da macumba, da magia, da feitiçaria, da maldição do pai, da mãe, dos avós, dos antepassados, não é por causa da inveja, da rivalidade, por causa do mundo, da economia, por causa disso ou daquilo. Mas porque alguma coisa eu deixei de fazer. Pense assim, e você sempre vai construir deixando com que Cristo trate os teus problemas pessoais. Amém? Abra a palavra de Deus, cenáculo. No texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento ou motivo determinante. É assim como classificamos a palavra livre-arbítrio. Leia o texto para o pastor. Amém? Leia para o pastor agora também, Romanos capítulo 14, versículo 12. Textos que vão construir, eu já te explico porquê, soam relacionados ao pecado, obviamente, mas constroem a questão de que o homem, ele está condicionado a uma vida moral, amém? Está condicionado a uma vida física, psicológica, e todas as escolhas que ele toma para si mesmo são feitas sem constrangimento, espontânea, voluntária, por isso responsável. Lê o texto Romanos 14, 12, por favor. Amém? Todas as ações que partem de um homem, independentemente se ele é cristão ou não, regenerado ou não, todas elas estão condicionadas à sua própria vontade, à sua própria consciência. Se houve alguma coisa do tipo, fatores antecedentes, ou seja, educação, influências, diabo, o capeta, a mãe, o pai, entendeu? O grupo que ele viveu, né? Que ele conviveu praticamente todos os seus dias, como adolescente, como jovem, seja como for. Não altera a responsabilidade. Porque mesmo ele tendo uma educação específica, um convívio social, mesmo ele tendo uma religião específica, ou seja, pessoas que participaram na sua influência, nada do que ele escolheu foi baseado nas pessoas, mas na sua própria vontade. Como que a Bíblia entende uma pessoa que ela, quando não quer assumir algo na vida dela, e ela parte para querer acusar terceiros, eu entendo como sendo um ato covarde. Eu entendo que se trata de uma pessoa que, na verdade, ela não está querendo assumir mesmo o seu teor de responsabilidade. E, biblicamente, obrigatoriamente também eu vou ser levado a crer nisso, porque o pecado começa no homem por intermédio exatamente do quê? De uma escolha, de uma decisão própria, condicionada à sua vontade própria. O diabo da coisa, a serpente, o maligno, o cão, o demônio, qualquer nome que você queira dar a essa entidade espiritual, estava lá presente, mas apresentando ao homem, mas não tomando a decisão por ele. A Bíblia, ela é clara. Então vamos deixar na questão prática. Eu venho para um culto aonde se chama culto de libertação. Aí é que entra a superstição, aí é que entra a mística. O problema disso é sério. Quem vai pagar essa conta aí?
Quem vai assumir essa culpa? Quem é? Né? O homem consciente, ou o agente consciente responsável que levou, né, a uma decisão e chegou a uma consequência. Quem deixou a casa do pai? Quem falou para ele, me dá a grana que é do meu direito, que eu quero ir embora? Quem desceu as escadarias para o fundo do poço? Quem projetou tudo isso? A parábola está dizendo para nós. O homem. Isso pesa para você e para mim? Sim. Por isso, Cristo para nós. Porque Ele é essa capacidade de convencimento. De que o pecado entrou por intermédio da liberdade errada da escolha de um homem, como a justiça veio por ele e pelo que ele fez. Deus dando resposta exatamente para o quê? Para aquilo que o homem fez e continua fazendo até os dias de hoje, sem nenhum fator externo que altere isso. Uma ação condicionada, baseada numa vontade própria. Eu matei, eu roubei, eu estrupei, eu menti, eu amei, eu perdoei, seja para o lado bom ou o lado ruim. Todas estas coisas estão aí, relativas ao que você na verdade anseia fazer, o que você quer fazer. Eu não entrei ainda no mérito da onde Deus participa. O Senhor me trouxe para a igreja, a gente pode dizer isso. Mas eu não viria se eu não quisesse. A graça e a misericórdia dele me trouxeram aqui. Mas se eu não quisesse vir, eu não estaria aqui. As coisas são assim. Eu vou ter consequências por isso? É óbvio que eu vou ter, e como ele também vai me julgar. Mas ele não vai me jogar dentro de um carro, de um camburão, e me trazer aqui para dentro dessa igreja arrastando. Essa doutrina serve para você compreender o porquê muitas coisas na nossa vida atrasam. Não porque Deus não é poderoso para fazê-las, porque envolve a lei do respeito, do que elas decidiram para si mesmo. Todo homem vai prestar conta de si mesmo. Todo homem vai prestar conta daquilo que ele faz para Deus. Porque Deus entende que todos nós somos responsáveis. A partir do momento que estamos dotados de uma normalidade física, psicológica, condicionados a uma questão moral, ou vida moral, seja como for, aptos para fazer coisas, tá? Nós somos responsáveis. Como disse o amado irmão, se tiver alterações, é porque tem anormalidades, tá? Se tem anormalidades, então nós vamos saber porque são casos específicos. Mas no que diz respeito a nós hoje aqui nesse culto, nós não temos casos aqui de anormalidade, nós temos casos aqui bem perfeitos. Para o que está sendo falado aqui, de pessoas que entraram num compromisso com Cristo, de aceitarem Jesus, e no seu sofrimento uma volta com Deus. E que essa volta com Ele esteja motivada, alicerçada sobre a tua vontade, sobre a necessidade de um Deus que pode te perdoar, de um Deus que pode te receber, de um Deus que pode te acolher, porque você pecou e errou. Porque você falhou. Você está voltando aqui. Você está vindo para Ele agora. Você vai buscar reconciliação. Então tudo isso é um fator de uma pessoa que estava ali dentro daquele buraco e refletiu e pensou muito bem que Deus não havia projetado nada daquilo para ele, que tudo aquilo que ele estava vivendo eram frutos de suas próprias ações. Isso vai tirar um peso de cima das tuas costas, tá? Chamado incertezas sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua justiça, sobre o seu poder, sobre a sua glória. Ele está lá na porta esperando por Ele.
Se ele bater, ele vai abrir e vai receber sem problema nenhum. Mas se ele foi capaz de descer esses 7 degraus, então ele vai ser capaz de subir cada um deles refletindo o que ele precisa mudar. E querendo mudar. Que é o que Jesus na verdade está ensinando aí. Pastor, eu busco, mas não consigo. Pastor, eu busco, mas eu não consigo alcançar essa fé. Não existe a palavra não consigo. Existe a palavra não quero. Existe a palavra não me atrai. Essa palavra não consigo é uma rota de fuga de pessoas responsáveis que não estão querendo exatamente admitir, né? Inclusive as suas decisões. Mas lê o texto para o pastor, por favor, ainda, de 1 Pedro 1,17, Cenáculo. Pode ler. É que nem o pastor, eu já escutei já também de pessoas que ficam grávidas, mulheres que ficam grávidas, dizem, minha gravidez foi involuntária, sim. A gravidez sim, mas aquela hora de produção não. Né? Não é verdade? Eu não queria ficar, mas em compensação tudo que você fez antes, você quis fazer, é isso aí. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então existem consequências que você não quer viver. Mas em compensação, existem ações que você tomou e é óbvio que elas vão dar resposta. Tá? E não precisa de fé para entender isso não, irmão. O que está pesando sobre nós aqui? A responsabilidade de admitir em Cristo a volta, o retorno, subir as escadarias, se arrependendo, admitindo do quê? Se esse povo nunca pensa no que faz de errado, só pensa naquilo que fizeram contra ele, é difícil, hein? Lê o texto aí para o pastor. Amém, Jesus? Amém. Independentemente se o homem é ou não regenerado, tudo o que ele faz está relacionado à sua própria vontade, independentemente de implicações amorosas, espirituais, religiosas, humanas, seja o que for. Nós não podemos agir, realizar, cumprir um propósito que nós não estamos de acordo com isso. Alguma coisa está me levando, alguma coisa está me interessando, porque se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Entende que a palavra de Deus está querendo deixar claro para todos aqui? Que Deus leva a sério isso demais, minha gente. Que quando a gente entra aqui, entendeu? Travando uma batalha com o diabo e querendo dizer que a nossa vitória depende de nós vencermos ele, pelo poder de Cristo, nós estamos reduzindo o Evangelho. Porque eu tenho, e quando eu prego sobre isso, eu falo sempre, eu tenho que para mim que a maior batalha é contra a carne, é contra o eu. Essa é a potestade que na verdade nós estamos lutando aqui agora, nesse exato momento. Porque eu sou o principal responsável de grande parte das coisas aí que envolvem esse fator na minha vida. Eu não falo no âmbito familiar, tá? Nem social, estou dizendo daquilo que me incomoda. Se não for, Deus vai falar, mas se for, Senhor, fala. Porque eu não vou ficar esperando alguém assumir isso. Eu quero assumir se isso realmente tem implicações com a minha responsabilidade. Isso é evangelho. A mulher santa santifica o marido incrédulo, disse Paulo. Está aí a doutrina para o matrimônio. Uma cláusula só esse irmão usou, para deixar claro como que você consegue trazer a tua família para Cristo, sendo um bom cristão no teu lar. Que se amanhã alguma coisa eles fizerem contra a fé, ou desejarem contra a fé,
O argumento de Deus para poder fazer justiça ali dentro do teu lar vai ser o fator principal daquilo que você é como pessoa ali. Não é trazendo a roupa do marido aqui não. Não é trazendo o chinelo dele para a gente orar, para botar no pé, para ver se alguma coisa acontece, pelo amor de Deus. Não é levando coisa daqui também para ele utilizar, porque ingerindo ou vestindo ou se revestindo vai acontecer alguma coisa com ele, porque o pastor orou. Aí vem os problemas da superstição, porque esse cara só vai mudar se alguma coisa que ele ouviu, o que ele vê, mexer com ele. Aconteceu com você, aconteceu comigo, é assim. Deus coloca ali aqueles que Ele transformou para serem propósitos, instrumentos da sua mão, poder de convencimento para aqueles que não são crentes. Paulo utilizou muito bem isso, porque Deus não vai entrar lá dentro da tua casa para arrastar o teu marido para a igreja, a tua mulher para a igreja, os teus filhos para a igreja. Se eles decidirem que eles não querem, eles não querem. Então vamos entender como que isso vai acontecer. Deus vai começar a construir um processo por intermédio de alguém da fé. Se for você ali dentro daquele lá, Ele vai te usar. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, até onde isso vai ser levado, mas em compensação, você é a pessoa responsável na esfera da fé de estar orando, intercedendo e testemunhando ali dentro daquele lá, para que os corações se amoleçam, para que Deus construa estratégias sem ferir a liberdade das pessoas de escolha. Porque um Deus que incorpora alguém para tomar por essa pessoa atitudes que ela não quer tomar, nem Deus, nem o diabo, nem ninguém. Se eu quero vencer uma batalha na minha vida, eu uso aquilo que Cristo me deu: o poder da fé, o poder da oração, o poder do testemunho, fazendo a minha parte perante aqueles que não querem fazer, até que Deus traga o tempo da glória, o tempo da vitória. Alguém precisa contrariar esse sistema que leva os homens a fazerem coisas inconvenientes, escolhas erradas, e essa responsabilidade pesa sobre a igreja, e ela está falhando exatamente nisso agora. Amém? Mudança de ano. Hoje mesmo eu entrei no Facebook e vi lá, né, uma publicação: virada de ano, culto abençoado, marketing puro. O que vai mudar? Agora, no dia 31, para o dia 1º, o que vai mudar? Nada, filho. Não vai mudar nada, vai mudar só calendário. Mas o ano de 2017 vai ser um ano de bênção. Bênção se você plantou, bênção se você fez coisas certas, bênção se você fez coisas que agradam a Deus. Porque se você não fez, não vai vir nada. E olha que nós ainda levamos em conta o que o mundo vai continuar fazendo, e o quanto nós seremos ainda prejudicados pelo que eles estão também fazendo ali fora. Mas Deus dando graça e misericórdia para que nós não sejamos tão assim bombardeados por essas atitudes políticas, né, muitas vezes também religiosas, que estão acontecendo lá fora, criando aqui dentro desse espaço chamado eu, o nosso céu, o nosso lugar de oração, o nosso lugar de clamor, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de reflexão. Que isso nós podemos fazer, principalmente dentro de nós. Mas eu espero mudanças, eu espero acontecimentos melhores, baseado no quê? Eu vou lá para a fé e me consulto. Senhor, para as coisas melhorarem aqui, o que precisa ser feito? Aí é que está a questão. Eles precisam tomar decisões que estejam relativas, condizentes com aquilo que Deus traçou com eles. Se nós queremos a mudança, se nós esperamos por bênçãos e graças de Deus, agora eu falo da fé, então Deus tem que ser o participador disso tudo. Ele tem que acompanhar cada detalhe da nossa vida. Porque amanhã, quando você jogar um problema aqui em cima desse púlpito, que você for ao pastor e disser para ele: pastor, ora por mim, filho, você vai lembrar dessa pregação. Porque não é a unção não vai sair do paletó dele,
a unção não vai sair da mão dele e o milagre não vai acontecer como você espera. Deus vai levar em conta o que você plantou e o teor da tua responsabilidade. O teor da tua responsabilidade nisso que não está dando certo na tua vida. O pastor vai ficar que nem um idiota lá, recebe, toma. E lá no céu, Deus julgando até onde você é responsável nisso. Meu marido me traiu, meu marido saiu com um monte de mulher, eu sou a mulher traída, a mulher desamada. Elas chegam contando essa história para mim. E eles também, que vão falar o que é verdade, dor de chifre dói mesmo. Mas eles chegam aqui e falam assim: pastor, sabe, eu não caio nessa, filho. Porque já vi mulher jogar marido no adultério, e marido também jogar mulher também no adultério. Se ele foi responsável em partes pelo que ela também cometeu, Deus vai levar em consideração. E o processo dele vai ficar, não que a mulher não vai ser tão responsável, quem adulterou não vai ser tão responsável, não. Mas Deus também vai levar em consideração o teor de responsabilidade dele ou dela, vítima, quando vier aqui nesse altar e falar: pastor, ora por mim para Deus me dar vitória e graça, alguma coisa aconteça de miraculoso e sobrenatural. Ele vai ter que subir os degraus também com essa pessoa, a nível do tanto que ele se comprometeu ou ela se comprometeu. As bênçãos não caem assim, como estão pregando aí nas igrejas. Ano de 2007, ano de fartura, felicidades, blá blá blá, blá blá blá. Na prática não é assim. Na realidade não é assim. É com muita dificuldade, mas assim, procurando sempre saber diante do Senhor e da luz de Cristo o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos assumir, o que nós precisamos refletir. Se tem gente procurando aqui milagre com Cristo, milagre com Deus, começa aí, no que você não fez, no que você não praticou, no que você faltou, no que você errou, no que você prevaricou. Construa perspectivas com Cristo, subindo os degraus da tua reconciliação, do teu arrependimento, do teu tratamento. Porque esperar por coisas melhores, por dias melhores, amados irmãos, a expectativa todo homem pode ter a sua. Mas ver acontecer, biblicamente, só agradando esse Deus e só ali debaixo da vontade dEle. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o céu. Diga: eu sou responsável. Amém. Abra o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Amém, vamos ler esse texto. 2 versículos somente, peço à igreja que leia em voz alta, por favor. Pode ler, cenáculo, em voz alta. Não erreis. Amém. Se a frase livre-arbítrio for condicionada a questões futuras, que ainda estão indeterminadas, a Bíblia também deixa claro para nós aí, rapidamente aí, como as coisas funcionam. Não que Deus ele não tenha onisciência do que vai ser, do que vai acontecer, né? Porque nada está indeterminado para Deus, mas para nós ainda está. E quando as coisas futuras estão indeterminadas para nós, é como se o Evangelho, a palavra dissesse assim para mim e para você: o que está indeterminado dá para mudar. O que está à frente ainda tem condições de mudar, baseado naquilo que você está vivendo agora. Deus pode intervir, Deus pode te ajudar, Jesus pode te dar graça, misericórdia, providências, relativo ao que ainda vai acontecer com a tua vida, baseado no quê?
baseado naquilo que eu preciso ou estou vivendo aqui agora. Quando a frase livre-arbítrio, ela é colocada no que está adiante de nós, ela fica mais suave, porque eu tenho, por intermédio daquilo que eu estou disposto a fazer agora, ou mudar do que eu fiz, eu tenho condições de alterar o meu futuro e como as coisas vão terminar. Deus sabe como vai, mas Ele, de antemão, deixou a critério teu e meu, decidir o que você quer. Porque com base no que você vai escolher hoje, inclusive, nesse culto, você vai colher lá na frente. A lei que Deus impôs sobre a liberdade do homem é esta: que ele receba de acordo com aquilo que ele vive. Que o seu pagamento seja de acordo com aquilo que ele vive. Que o seu salário seja condizente com aquilo que ele planta. Eu pergunto uma coisa para você: se Deus quiser alterar o futuro de alguém aqui, Ele vai consultar quem? Quem que Ele vai consultar hoje aqui, gente? Se Ele quiser mudar alguma coisa na frente, sabe, o pastor vai morrer semana que vem. Ele sabe, um exemplo. Já aconteceu experiências assim. Vai morrer numa viagem, vai acontecer um acidente, e o Senhor vai lá e fala assim para mim assim: olha, não é para você ir, não vai, tem uma cilada lá na frente lá, mas eu quero ir porque aquilo me agrada muito, eu vou, mesmo assim. É que nem esse cara que morreu aí no avião, aí o último, caiu com toda a delegação de futebol lá, que de segundo testemunho disse lá que ele tinha sonhado uma noite antes que o avião caía. Até vocês devem ter ouvido aí o testemunho dele. Quem ouviu, levanta a mão. Amém. Então eu não estou louco, né? Que ele contou o sonho para todo mundo, é que nem o negócio toma mão de assassinas lá, mesma coisa. Mas foi e viajou mesmo assim, morreu. É óbvio que Deus tentou avisá-lo desse acontecimento, mas a coisa era tão interessante e tão importante para ele que ele não deu ouvido, ele acabou indo. E o que Deus permitiu? Que a resposta daquilo que ele escolheu também chegasse para ele. É óbvio que é um exemplo meio trágico, mas reflete, irmãos, naquilo que está incomodando vocês. Porque às vezes vocês estão preocupados aí com o agir do Senhor, com o tempo de Deus, com a forma dele realizar as obras e aquela coisa, esperando no Senhor, e quem na verdade está esperando é Ele. E você tem uma atitude à altura desse levantar que você está pedindo para Ele. Quem está esperando é Ele. Alguém nessa casa aí assumir a responsabilidade, se arrepender e se converter deste mal. Ou então ouvir o que o céu está falando, as instruções que Deus está dando, que ele não ouviu até agora. Espera no Senhor, espera em Cristo, uma hora tudo vai melhorar. Então isto é superstição para mim, e a Bíblia também pode ser um instrumento, tá? De perspectivas falsas, baseado no quê? Nessa ideia de que tudo vai chegar aqui para nós, por uma ação, por um fator paralelo ao nosso dever, à nossa responsabilidade. O Evangelho precisa ser pregado. Os anjos não vão descer para pregar, eles não vão semear, nós temos que semear. A responsabilidade é da igreja, é do crente, é daquele que assumiu a fé. E se nós não pregarmos, disse Paulo, ai de mim, porque vamos ter responsabilidades, vamos ter consequências, melhor dizendo. Deus vai responder à altura da nossa incompetência, à altura do nosso desserviço. O Evangelho não vai ser pregado por intermédio de telepatia nem pensamento. Se você quer realmente ver o reino de Deus ser propagado, você vai ter que pregar.
nada espiritual. Tudo baseado na realidade daquilo que nós estamos dispostos a fazer. Que ainda não cheguei aonde Jesus entra, tá? Na liberdade que Deus te constituiu, que Ele te deu, que Ele te incumbiu, que é a responsabilidade, que eu estou até agora martelando com você aqui, que até o tempo indeterminado, que até as coisas que estão aí na frente estão relativas ao que você está vivendo aqui agora, são, na verdade, respostas que vão vir baseado naquilo que você está vivendo agora. Outro dia aconselhei minha irmã aqui, sobre casamento, e sempre quando eu recebo alguém, eu sou honesto em dizer: filho, não tem ninguém preparado para ninguém, tem escolhas. E se você for orar e disser: Senhor, me dá uma ajuda, é para mim casar com essa pessoa ou não, Ele não vai dizer que essa pessoa é um lixo e que não serve para você. Ele vai falar quais são as consequências dessa união. E se você está disposto a comprar essa briga, e se você ama suficientemente essa pessoa para sofrer tudo com ela. Porque é meio estranho, você é do ventre, a mulher que te pariu é escolhida do Senhor, mas aquele outro que você está olhando lá, não tem nada do que você tem. Tá? Deus, Ele não olha com olhar discriminador, desproporcional, Ele não faz acepção, Ele julga retamente. Mesmo se tratando de um ímpio e de um cristão, que vão se unir, Ele vai falar exatamente o quê? O quão harmonizado é, ou então o quanto incompatível é essa união, sem interferir. Você está disposto? Faça. Você vai comprar briga? Compra. Se você não está disposto e não ama tudo isso, então a melhor coisa é você não casar. Porque essa ideia de predestinação, de que Deus tomou a frente de você para elaborar uma história, para traçar um caminho, para criar um mundo da qual Ele quer te colocar lá dentro, doutrinariamente isso não se fundamenta. São dois caminhos, escolha qual dos dois você quer ficar. Isso é Bíblia, tá? Obviamente o matrimônio é o da condenação. Brincadeira, tá? Olha os irmãos que são solteiros aqui já ficaram tudo assustados comigo. Filho, de 1 em 1 milhão acerta, tá? Casamento sempre tem problema, não adianta. Não venha contar fantasia para mim de que é lindo e maravilhoso, porque não é. É só você conversar com quem já tem 20, 30 anos de casado que ele vai te falar. É uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, é uma vida de problema que você tem que amar muito para ficar com aquela pessoa até o final da sua vida. É normal isso que eu estou dizendo para você. Quando eu casei, eu coloquei a Alessandra ali na oração e falei: Senhor, eu quero tomar essa decisão, mas quero antes a tua aprovação. O Senhor falou isso para mim. Ela saiu de uma família ímpia, ela é ímpia, você vai ter sérios problemas de adaptação com ela, e realmente porque a Alessandra veio para cá, para São Paulo, completamente descrente, e eu já pastor, e eu fui assumir a mulher, e ponto final. Agora, se durante essa ocorrência toda de 20 anos de casado, eu chegar lá de joelho e falar para o Senhor: Senhor, o Senhor podia ter feito alguma coisa, matado ela, entorcido ela, entortado ela, sei lá, botado um cabresto nela. Deus não é tirano. Agora você vai ter que pedir graça para o Senhor, e paciência e estratégia para amenizar essa situação na tua vida, porque você fez a escolha. Então eu estou condicionado a essa vida de escravidão, dizem eles para mim. Vou viver infeliz o resto. O problema é teu, diz o Evangelho. Você está ligado a essa pessoa até a morte, entendeu? Você casou com uma pessoa, entendeu? Completamente contrária ao futuro que você queria, tá? É isso aí. Então a melhor coisa que quer fazer agora é acordar. Não é vir trazer a camisa dele, não quero camisa de ninguém. Pronto, agora eu estou falando na linguagem universal. Não quero camisa de ninguém, nem cueca de ninguém, nem roupa de ninguém, nem saia de ninguém. Não me traga utensílios aqui, tá? Vamos falar objetivamente. Quero que Deus faça uma mudança no meu lar, na minha casa. Por onde eu começo, pastor Daniel? Você começa por você.
construindo como filho pródigo. Quero subir os degraus. Vou basear esses degraus naquilo que eu tenho que mudar, naquilo que eu tenho que realizar, naquilo que eu tenho que cumprir em Cristo e deixar a cargo que cada um assuma a sua parte. Não vou viver mais esperando por ninguém, aguardando ninguém. Vou adiante, como Paulo disse mesmo, né? Estas coisas eu ignoro, todas elas, para prosseguir para o alvo, que é Cristo, para o alvo, que é Jesus. Essa é a determinação da fé. Eu faço o que está dentro da minha possibilidade, da minha realidade, da minha responsabilidade, do que Deus tem me aconselhado. Baseado nisso, que Deus vai operar, que o Senhor vai agir na tua vida, porque Ele precisa de decisões e de escolhas que agora quebrem essa maldição que está aí sobre você. E para isso Cristo padeceu, para te dar a oportunidade de, quando você voltar, ser recebido pelo Pai do amor. Aleluia, meu santo Senhor. Bom, se Deus ele tem onisciência, pastor, e Ele sabe o que vai ser, vou perguntar para Ele se eu vou para o inferno. Senhor, qual vai ser o meu fim? Ele não vai dizer isso para ninguém. Ele sabe quem vai e quem não vai. Mas Ele quer que até o fim da trajetória, todos respondam por si mesmos. E todos tenham como resposta o fruto de suas ações. Até aqui, nós tratamos a frase livre-arbítrio numa possibilidade moral, psicológica, espiritual, no que condiz ao indivíduo capacitado, este ser que pecou, que errou, que se afastou de Deus, Adão, posteridade, hereditariedade maldita, comprometida, que Deus imputou a responsabilidade do pecado. Estamos aqui agora, entregues no buraco, estamos aqui na vala, cheio de ego, egoísmo, presunções, soberba, sensualidades, perversidades. Queremos uma oportunidade, queremos uma chance, queremos um retorno, queremos ser reconhecidos, ou então acolhidos por este Deus. Começa aí. O quanto você é responsável e o quanto você ainda pode mudar, para que lá na frente essa desgraça não aumente na tua vida e nem na minha. Igreja nenhuma é responsável em mudar ninguém. A mudança, eu vou começar a tratar sobre ela aqui agora, depende muito também de nós. Pensa nisso, tá? Estou esperando no Senhor. Ele está esperando por você. Eu já vi uma vez, pastor, eu cheguei para as pessoas dizendo assim: irmão, está passando da hora aí de você fazer alguma coisa para Cristo além de ser membro. Sabe, pastor, estou esperando no Senhor. Eu dei um exemplo para vocês aqui. E almas estão morrendo enquanto você espera. Acho que eu tenho que estar mais preparado, pastor. Eu acho que falta muito ainda para mim aprender. Então acelera. Porque tem gente sendo prejudicada por causa disso aí. Abra o texto de Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8, a igreja lê em voz alta para mim. A parte do homem, que a Bíblia impõe, a responsabilidade dessa frase livre-arbítrio, tá? Ela termina aí, na questão: até onde fui com as minhas escolhas? Até onde pude ir motivado e condicionado às minhas próprias vontades? Tá? Desci até o fundo, por ideais, por sentimentos, por propostas, por vontades, por interesses, desci e cheguei no abismo. Essa é a realidade do filho pródigo. Estou no fim, comendo as pelotas dos porcos, em estado de decadência, humilhação e fome e desespero. Acabou a vida para mim? Não. Posso voltar? Ou então posso ter uma oportunidade? Sim. É aí aonde o Evangelho entra. Lê o texto para o pastor.
Amém? Amém, cenáculo. Leia o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1. Mesmo texto, mesmo propósito. Efésios 2, verso 1. Vamos ler. Agora eu vou ler para os irmãos, vocês estão cansados. Amém? Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também, antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, Paulo tratando e retratando sob responsabilidade. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar a nós séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, que não é de vós, que não vem de vós, mas dom de Deus, não das obras para que alguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se a frase livre-arbítrio está direcionada à nossa condição moral, espiritual, psicológica, nas nossas decisões, todas estas decisões foram tomadas sem nenhuma interferência, todas estavam sustentadas pela minha própria vontade. Isso é imputação, você é responsável. Agora você quer sair daí? Então ninguém pode levantar por si mesmo. Aí é que vem o poder de Cristo, tá? O homem, para chegar ao convencimento de que ele errou, de que ele pecou, de que ele falhou, de que ele realmente fez tudo errado na vida dele, essa condição não pode se chegar a ela naturalmente. Deus tem que ajudar, Jesus tem que intervir, Ele colabora para que esse convencimento seja um convencimento profundo. Vamos dizer que a reflexão daquele homem que Jesus narrou sobre a vida dele, né, de quando ele chegou no fundo do poço, dele refletir, dele pensar, dele ver o quanto ele perdeu, de tudo que acontecia com ele, e passar a não ter mais aquela natureza prepotente, mais tendenciosa a uma reconciliação, a um retorno, uma volta, aquilo já era o operar de Deus. Não que Deus estivesse tomando a frente da decisão, mas colaborando e ajudando para que aquela alma fosse convencida disso. Não nos levantamos só, com as nossas próprias forças. Nenhum homem é dotado de poderes como este, de construir para Deus sentimentos bons ou exercer a fé para Cristo, até quando pensa em ir até a Ele. Ninguém vai até a Ele com as suas próprias forças. Deus já está agindo ali, dentro desse sentimento, eu quero subir, eu quero me levantar, eu preciso sair desse buraco. Errei, pequei, me sujei, falhei. É aí onde Jesus entra na nossa vida. Ele é o braço que estende para nos dar este poder de convencimento que seja suficiente a chegar nesse arrependimento, nessa vontade de querer mudar, nesse poder de querer subir, nesse anseio de se encontrar com a reconciliação, com o recebimento desse Deus. Será que Ele vai me receber se eu me apresentar?
Se eu chegar até ali, será que Ele vai me atender? Como será a recepção? Como Ele vai me tratar se eu for até a Ele? Tudo isso são certificados que o Evangelho lhe nos dá, que Ele nos anuncia de antemão, que o Pai não vai recusar se alguém pedir para entrar na graça. Ele só quer uma coisa: que os que estão no buraco, na sarjeta espiritual, que eles peçam para sair, que eles creiam que Jesus é poderoso para tirá-los de lá. É isso que o céu nesse momento procura dentro do coração das pessoas: a reflexão, o sentimento de repudio, de nojo pela vida pecaminosa, pela vida imunda, por essa tragédia anunciada espiritualmente que está aí fora agora, e o anseio da mudança, da transformação, da libertação, porque o Evangelho certifica que Cristo age sobre o homem livre, para que ele tenha condições de obedecer a Deus, de exercer esta fé, de subir em ressurreição, de se levantar em transformação, ou seja, de ser recebido pelo Pai, e de ser revestido numa nova criatura, de ser colocado em uma nova vida, numa nova vida com Ele. Então não estamos falando de sorte, não estamos falando de circunstâncias, não estamos falando de ocorrências trágicas, mas de um momento aonde Deus proporciona a oportunidade de que você tenha um encontro com você mesmo, com as tuas realidades, com as tuas verdades, e é baseado nisso que Cristo vai agir sobre a tua impotência, sobre a tua fraqueza, sobre os teus problemas, lhe dando o que você não tem, me dando o que eu não tenho condição de subir. Mas nós temos que pedir para sair. É nós quem vamos chegar hoje aqui nesse altar e falar: Senhor, me tira daqui. Cheguei aqui por responsabilidade própria. Estou vivendo essa desgraça hoje aqui porque eu semeei. Me tira daqui, Senhor. Me levanta, Senhor. Daí vem a oração, daí vem o clamor, daí vem a fé, daí vem a confiança de que pedindo, clamando, certificando a Ele os nossos desejos, os nossos anseios com o propósito da redenção, Ele age de acordo com esta fé, dando à igreja, dando ao povo, dando àqueles que se humilham o poder do alto, o poder do céu, porque é baseado naquilo que Ele concretizou, naquilo que Ele executou na cruz do Calvário, que a igreja vive fé. Não é isso? Amém ou não? Amém. Mas o começo do levantar é a decisão. Então eu estou abraçando a causa hoje aqui porque não quero mais essa vida imunda. João 6, versículo 44. Pode ler esse texto em voz alta para o pastor. Pode ler, cenáculo. Amém. É isso aí. Os degraus, a gente sobe ele, cada um deles. O reconhecimento, a reflexão, o arrependimento, o desejo da conversão. Tudo isso já é um processo de graça sobre nós. Nós não somos pessoas boas, somos pessoas ruins. Se alguma coisa está acontecendo aqui nessa casca chamada homem, é porque ele agiu, é porque ele interviu. Mas eu quero saber aonde eu entro, qual é a minha parte nesse mover que me faz ir ao encontro do Pai do perdão,
do Pai da redenção, do Pai amoroso. Qual é a minha parcela de responsabilidade em agora subir, querer sair? Porque tudo que se constrói na fé, se constrói pelo poder dele. Nada vem de nós, a não ser a decisão, a não ser a certeza, que é isso que nós queremos. Quando alguém chega aqui para o pastor e fala: pastor, estou tendo problemas, mas você quer? Pastor, não estou conseguindo, mas você quer? Sabe, pastor, mas você quer? Porque você não pode mentir para você mesmo. Deus não está cobrando de você a força que você não tem. Deus não está cobrando de você o arrependimento que você não tem. Ele sabe que vai ser com a ajuda dele, mas em compensação Ele quer saber se você realmente quer subir. Ele tem que ter certeza se essa vida de iniquidades ainda não é uma vida prazerosa para você, se a corrupção ainda não te fascina. Porque de repente você está querendo, como muita gente entra na igreja querendo também, que só mudem as circunstâncias e não você. E para Ele te ajudar a subir, para Ele te tirar daí desse buraco, Ele não vai fazer isso se o objetivo final não for mudar você. Não se trata de sorte, não se trata de circunstâncias, se trata das nossas vidas, do nosso eu, daquilo que nós utilizamos para errar, do corpo que nós usamos para pecar, que devem ser utilizados agora para servir a justiça desse Cristo que morreu por nós para abrir a porta desse Pai e nos receber quando chegássemos lá. E ninguém vai chegar até a Ele se o Pai não conceder. Isso quer dizer, não é pela tua força, não é pela tua competência, porque o homem natural, ele não está movido de uma condição espiritual capaz de atingir esse fenômeno que é levantar para servir a Deus, subir esses degraus e ir até a porta para falar com o Pai da misericórdia e da graça. Isso vai acontecer com a ajuda dele. Ele só quer saber se você aí dentro desse buraco é capaz de dizer a Ele: eu quero mudar. Ou então, no filho pródigo, eu quero voltar. Seja como for, porque a responsabilidade é nossa. Porque nós precisamos nos humilhar aí agora, onde estamos envergonhados, onde estamos falidos, e aí, onde eu estou me sentindo destruído. É nessas cinzas que Ele quer que eu me humilhe diante dEle, para dizer a Ele: eu creio que o Senhor pode fazer uma obra na minha vida, e a minha escolha é te servir a partir de agora, e pelo teu poder me transformar. O livre-arbítrio, teologicamente, o livre-arbítrio na fé é um sentimento, não uma ação, porque a ação é Cristo. João 16, verso 8: o Consolador virá para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus participa no processo da reconstrução do homem desde a primeira instância em que ele está no buraco, até ele chegar à porta da fé, ao encontro absoluto da aceitação com Cristo. Todo o caminhar dele é acompanhado por Jesus. Ele pode não ter o Espírito Santo habitado dentro dele, coabitado dentro do seu ser, mas em compensação Deus já agiu em todos os instantes da vida dele com Cristo. Desde o início Deus participou para que isso realmente acontecesse, mas a escolha, a decisão é do homem.
Nenhum médico vai poder te tratar se você não quiser. Ninguém é medicado por obrigação. As coisas funcionam aqui dessa forma. Ora aí, pastor, que o cara vai se libertar. Você está maluco? Você está louco? Oração forte, pastor. Aqui não é macumba não, filho. Aqui não é terreiro não. Ele tem que querer. Vocês entendem porque vocês estão tendo complicações com pessoas lá fora? Não é porque Deus não é poderoso para fazer a obra na vida dela. É porque ela não quer. Jesus poderia ajudá-la, até convencendo-a de tudo que ela errou. Mas ela não tem disponibilidade para reflexão, disponibilidade de tempo para meditação, sensibilidade suficiente para enxergar isso. Por isso as complicações, dentro e fora da igreja. Por isso nós estamos vivendo esse caos. Não é porque Deus perdeu o domínio, não é porque Deus não perdeu a soberania, é porque Ele continua respeitando isso. Os mesmos pés que te levaram para lá são os que vão te trazer de volta. Foi o que Ele determinou para Israel. E a reconciliação com Ele é assim. Ele age, Ele intervém, Ele toca, Ele se manifesta baseado no quanto você quer, no quanto você deseja. Filho, se você tiver vontade de querer se levantar para servir a Deus, ninguém vai conseguir impedir isso na tua vida. É aí que entra Paulo: nada nos separará dele, nem do amor dele, nada nesse mundo material e espiritual pode nos separar de Deus e de Cristo. Porque quando a igreja crê, quando o homem deseja, quando o homem se derrama, quando o homem pede, quando ele suplica, é tudo que Jesus quer. É trazer esse homem para Ele e fazer ele habitar aonde Deus fala. Por que a falência? Porque eles não querem. Por que a degradação? Por que a corrupção deliberada? Porque de fato para muitos a iniquidade ainda é prazerosa. E a vida entre os porcos também. Descer o nível espiritual para muita gente é status. Ter uma vida entre os porcos é visão próspera. Na visão moderna é o melhor tempo. Como é que a gente vai conseguir convencer essas pessoas de que viver no pecado e viver escravo do diabo não é uma coisa boa? Vocês entendem? Amém ou não? Senhor, pode falar que eu quero. Pronto. Senhor, não fala porque eu não quero. Não vai falar. Mas eu vou pôr lá, pastor, o nome dele no altar, e nós vamos orar para Deus quebrar aquele coração. Deus vai criar circunstâncias da qual talvez colaborem para ele parar e pensar a besteira que está fazendo, mas nunca, jamais entrar acima disso, passar os limites disso. Uma vez eu saí da minha casa com a revelação, quando eu era jovem: você vai tomar um monte de tiro, tem um espírito de morte no teu caminho. Eu falei: que espírito de morte, coisa nenhuma, estão jogando praga em mim. Saí pela porta, e não é que não deram os tiros mesmo, entendeu? Mas aí é que está, Deus foi lá e falou para o bandido, né? Vai lá, manda tiro nele lá, porque eu preciso que ele reconheça. Sabe aquela palavra? Deus colocou um espírito de engano na boca dos profetas. Deus tem espírito de engano? Entenda direito isso aí. Ele permitiu que circunstâncias extremas viessem até a mim, para me lembrar o que Ele falou, e não permitisse me matar, tá? Pronto. Deus recolheu a mão e falou: amigão, segura essa que você falou que deixa para lá, segura essa agora, você vai lembrar de mim. Então a gente bota o nome deles aqui, em oração, pede ao Senhor misericórdia por eles, crendo que Deus vai permitir que certas coisas aconteçam
que já são semeadura deles, mas que aconteçam sem os consumir, para fazer eles parar, refletir entre os porcos, como que essa vida é ruim, mas subir só querendo. Ninguém sobe empurrado. Filho pródigo não sobe empurrado, ele não volta contestando, ele não volta implicando, ele não volta blasfemando, ele não volta pedindo ao pai outra herança. Ele volta pedindo ao pai uma oportunidade, mesmo que ele tenha que ser servo dele, arrependido, querendo lustrar o sapato do pai, fazer qualquer coisa para estar ao lado do pai. Era outro homem, era outra pessoa daquele que saiu, porque Deus ajudou, porque Deus interviu, porque Deus sensibilizou, mas ele quis. Essa obra só vai acontecer na tua vida o dia que você desejar, do fundo do teu coração, do profundo da tua alma, você desejar isso. Porque enquanto esta obra não acontecer, julgou que você não quer. Por isso ela está interrompida. Porque tudo que você desejou na tua vida aconteceu. Como a mim aconteceu. Porque todas as respostas que eu precisava receber debaixo do pecado chegaram para mim. Você está pensando que está falando do teu sonho? Agora eu preciso do caminho de volta. E eu quero saber qual é a minha parte, para mim ter um encontro hoje aqui com o perdão. Qual é a minha parte nisso tudo? Muito simples, irmãos. Entender que Deus não faz planos assim. Os planos que Ele faz é perfeito. Nós estamos sofrendo porque nós erramos. E estamos pagando por coisas que nós erramos. E a melhor coisa agora, diante disso tudo que nós estamos passando, é assumir a nossa responsabilidade e ver o que Deus quer tratar com isso. Isso é para mim, isso é para você. Não use a igreja para encobertar. Não use a igreja para se espiritualizar. Ano de 2017, não vem com essa história de fogos de artifício, passar de branco, passar cultuando, que nem aqui no cenáculo. Nós não vamos fazer culto da virada, porque o povo já está virado. Tudo vai ser normal. Porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça. É o tempo da reflexão. É o tempo do pensamento cristão. É o tempo cujo nosso objetivo, cujos nossos propósitos, é descobrir em Cristo aquilo que nós podemos mudar. Construir um futuro com Ele. Construir uma base sólida da qual Ele se alegra ao ponto de nos salvar. Certificar de que todos esses degraus foram subidos por nós. De que passamos pela porta da fé. E temos vivido com Ele. Tudo isso para o ano que vai virar. Não se encha de esperanças de que as coisas realmente estão sujeitas ao sobrenatural, ao poder miraculoso, ao Deus que abre o mar vermelho ou coisa parecida. Porque, como te disse em toda essa pregação, Deus trabalha interligado aos nossos sentimentos, às nossas decisões, ao nosso posicionamento. Tem gente que está esperando por coisas aqui que não vão acontecer, porque você não mudou para que aconteça. Você não semeou para ter esse salário. Você não cumpriu o que Deus te mandou, mas está esperando que um dia isso aconteça.
É a mesma coisa do cara que acredita na prosperidade financeira, sem trabalhar, sem suar a camisa. Deus não prospera ninguém assim. Como qualquer outra área do homem, na fé, ele precisa da prática, ele precisa do serviço, ele precisa do trabalho, ele precisa das obras. Mas aí, Jesus, acompanhando com o seu poder cada detalhe disso. Mas nada disso vai sair daí. Nada disso vai acontecer se esse homem que está aí hoje aí dentro desse buraco não disser: eu estou aqui porque sou responsável, e as minhas decisões e as minhas escolhas me trouxeram para cá. É a mesma coisa que o sentimento de pânico, o sentimento de medo, essas coisas que agora cada dia mais estão sendo mais vistas entre as pessoas, né? Ansiedade, esses abalos psicológicos aí e espirituais que estão acontecendo com a sociedade. É muito simples entender e compreender o que está acontecendo com o mundo. Suicídio, pessoas tirando a vida, que a cada dia também cresce o número, porque as pessoas estão caindo nesse abismo de desilusão, de perca de interesse de vida ou coisa parecida, porque suas objeções, suas escolhas a levaram para lá. Eu estava conversando inclusive com o presbítero antes de subir aqui no púlpito, que a igreja nunca esteve preparada, ela nunca esteve preparada para passar pelo que ela está passando agora com as crianças e adolescentes, porque cada dia mais a internet, o sistema tecnológico está subvertendo, acelerando precocemente o pecado na vida delas. E eu falei, não é desinteresse por Cristo, nem pela cruz só não. É um levantar de ideias ateístas, céticas, é abandono total da crença. Nós estamos nos deparando com uma sociedade que está aí vindo agora, futura, que ela não tem laços afetivos, inclusive com esse Deus, com a crença de que existe um Deus. E por que a gente está chegando nesse ponto? Porque lá atrás, a verdade já dizia que Deus queria uma igreja que não assistisse, não se expusesse à educação de imagem, que ela fosse separada e tirasse a televisão de dentro da casa dela, que se separasse do meio da comunicação. Está lá escrito em Apocalipse 13, o diabo reinando sobre as mentes, sobre os corações. Nós erramos e nós falhamos, então não adianta você chegar e jogar tua filha aqui no púlpito e falar, entendeu? Que eles são endemoniados, que eles isso e que aquilo. Nós também erramos. Se algum filho, alguma filha se desviasse, não quisesse mais Cristo, xingasse Deus, você tendo esse comportamento santificado dentro do seu lar, daí eu ia poder dizer, realmente ele está indo porque ele quer. Mas vocês não vão de ser honestos com o pastor. Quem criou filho e educou filho aqui assim? Na retidão e no caminho do Senhor. Você pode dormir em paz no teu travesseiro, mas os que não fizeram, não podem. Então, de certa forma, eles também vão sofrer. Você entende? O processo da transformação não vai ser aqui, vai ser lá no lar dele, com ele mudando, também como pai, como mãe, e muitas coisas, irmãos, vai degustar por muito tempo. Por isso quem está tendo filho agora, pensa nisso que eu estou te falando. Se a igreja tivesse ouvido os conselhos uns 3 ou 4 décadas lá atrás, de que ela fosse mais separada, os impactos não teriam sido tão grandes assim como está sendo agora.
eu faço apelo de falta de crença, veio um monte para frente. Fiz pregações sobre isso aqui, vieram um monte para cá. É o quadro que nós estamos assistindo aí. Mas tudo isso não aconteceu porque a besta existe, porque o anticristo existe, porque o sistema... Tudo acontece por tua permissão. Você abre a porta para o que você quiser. Nós fraquejamos, nós erramos, e muita gente está sendo engolida por isso agora. E tem coisas que estão acontecendo que dificilmente nós vamos conseguir modificar. E cada um assuma a sua parcela aí. Cada um chega lá diante do Senhor e fala: Senhor, errei mesmo. Entendeu? Pequei, não eduquei, não ensinei, não instruí. E os que fizeram tudo certinho, eu creio que o Senhor vai ser justo de te compensar pela tua dedicação e pelo teu empenho. Já os que não são, eu não estou dando nem esperança. Você vai aprender com os teus erros e vai subir degrau por degrau. E a tua volta vai ser assim, com o Senhor te convencendo em cada ponto que você tem que mudar. Antes de passar pela fé, entrar pela porta e dar um abraço no Salvador, ponto por ponto você vai ser obrigado a entender o que você fez de errado e precisa mudar. Que temos liberdades para fazer coisas assim, mas consequências também. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.